No vídeo de hoje eu quero falar sobre algumas curas de Feng Shui, que elas servem para algumas situações que a gente encontra dentro de casa. O Feng Shui ele trabalha basicamente com 10 tipos de curas físicas e elas podem aumentar o Qi de um ambiente, alterá-lo ou moderá-lo. O Qi é a energia vital, a energia que dá vida a tudo e a energia que existe em tudo que tem vida no nosso planeta. Então, se você quer alterar o Qi, movimentar o Qi, acelerar o Qi, você pode usar uma série de ferramentas. Com as curas, você consegue ajustar a energia do ambiente de acordo com a sua necessidade. Então, se você, por exemplo, precisa de mais energia numa determinada área da sua vida, você ativa mais um determinado Gua. Se você tem uma outra área da vida em que tudo está muito tranquilo, está tudo bem, você não precisa ativar com muita intensidade. As curas de Feng Shui podem alterar o fluxo de energia, como por exemplo em alinhamento de portas. Então você tem duas portas alinhadas, uma em frente da outra, ou uma sequência de vãos de porta alinhados, um em frente ao outro, você pode corrigir com uma cura de Feng Shui. Ou, como eu disse anteriormente, você pode ativar determinada área, como um ambiente, por exemplo, que é pouco utilizado. Então, você tem uma sala na sua casa que não é muito utilizada. Para que a energia não fique estagnada naquela sala, você pode ativar, usar uma cura de Feng Shui. Ou um determinado Gua. Eu estou com um problema, por exemplo, no Gua da prosperidade. Eu posso ativar mais esse Gua da prosperidade. Ou eu estou procurando emprego, eu preciso de trabalho, eu posso ativar mais o Gua do trabalho e assim por diante. E as curas de Feng Shui também podem promover melhor distribuição do Qi, que é quando você cuida dos ambientes, você coloca as coisas cada uma no seu lugar de maneira que o Qi possa fluir. Você tira bloqueios, você posiciona os móveis da maneira correta, onde tem fluxo estagnado você corrige e você pode fazer uma série de coisas para promover a melhor distribuição da energia Qi. Uma das curas são as cores, o uso das cores. Por quê? Porque as cores estimulam o nosso sistema nervoso e elas influenciam na nossa vida, elas influenciam tanto positivamente quanto negativamente. As cores, elas podem te deixar mais alegres, bem dispostos. Existem cores que facilitam a sociabilidade, cores que facilitam a comunicação, por exemplo, como o amarelo. Cores que podem te deixar mais deprimidos, como por exemplo o azul claro ou o cinza, mais estressados ou agressivos, como o vermelho. Então a gente precisa entender como as cores funcionam, o que elas causam no nosso psique e usá-las da melhor forma possível. E o lado bom de tudo isso é que você pode usar as cores a seu favor. Então a gente utiliza as cores para ativar os guás. Por quê? Porque de acordo com o elemento regente do guá, cada área do baguá é regido por um elemento e você tem uma cor que representa cada elemento que você pode utilizar, além do fato de que você também pode usar a cor do guá. Então, por exemplo, quais são as cores do fogo? Vermelho, laranja, rosa forte, são cores do fogo que você pode usar para ativar, por exemplo, o Gua do sucesso. Mas você também pode utilizar as cores do fogo para ativar o Gua do relacionamento, que tem elemento terra como elemento regente. Por quê? Porque o fogo gera terra. Então você pode usar as cores para ativar de acordo com a cor do Gua, com a cor do elemento, com a cor do elemento regente e do elemento que alimenta o elemento regente. E você também pode utilizar as cores dependendo do ambiente. Existem cores mais adequadas para sala, para quarto, para sala de jantar. Então você pode ir trabalhando com as cores de acordo com o Gua ou de acordo com o ambiente.
A segunda cura de Feng Shui são os objetos brilhantes, né? Principalmente os espelhos que refletem a luz, que brilham. E os espelhos, eles têm várias funções dentro do Feng Shui. Eles podem ser usados na parte externa do imóvel, na parte externa para proteção, contra vizinhos, contra energias perversas, contra quinas de outras construções. Muitas vezes o telhado de um vizinho forma uma quina, como se fosse uma flecha que aponta para sua casa. Você pode usar espelho para se defender desse telhado. Ou um vizinho com quem você tem uma relação que não é positiva, você também pode usar espelho virado para a casa desse vizinho. E você também pode usar na parte interna dos imóveis. Para curar áreas faltantes, o espelho é uma excelente cura. Para refletir jardins ou imagens agradáveis, dentro de casa a gente sempre deve usar espelhos que reflitam coisas bonitas, coisas boas. Para corrigir sofá, fogão, mesa de trabalho, quando estão de costas para a porta. Se a pessoa cozinha de costas para a porta, você coloca um espelho atrás do fogão para ela ver quem entra. Se o sofá está de costas para a porta, na parede em frente ao sofá você põe um espelho ou algum objeto que reflita o que está atrás, né, para você ver quem entra atrás de você. E para ampliar e clarear ambientes pequenos com pouca luminosidade. Quando você tem um ambiente pequeno, você põe um espelho, ele recebe a luz e ele replica essa luz. Então, um espelho no ambiente pequeno torna esse ambiente mais claro. Além dos espelhos, a gente também tem as esferas de cristal, que estão dentro do subitem objetos brilhantes. E as esferas de cristal, elas são super úteis porque elas têm várias funções. Elas redirecionam a energia, elas amplificam a energia ou elas bloqueiam a energia. Você pode usar para separar energias, para não deixar que a energia de um elemento invada outro elemento. Elas têm vários usos, por isso que ela é chamada de coringa no Feng Shui. Elas bloqueiam o Qi acelerado em portas alinhadas. Então, se você tem duas ou mais portas alinhadas, com o vão, um vão em frente ao outro, você usa esfera, porque a esfera não deixa com que a energia corra com muita velocidade. Ela bloqueia a energia Qi em situações com portas em frente à cama, quarto, escritório. Por quê? Porque ela impede que a energia entre com muita velocidade na pessoa que está deitada na cama ou na pessoa que está sentada na mesa de trabalho em frente à porta. Por exemplo, bloqueia o Qi de portas de banheiro, não deixa com que a energia do banheiro saia do banheiro e invada outros ambientes. Movimentam o Qi de banheiros, cantos e ambientes com pouco movimento. Então, além dela bloquear a energia de um banheiro, quando ela é pendurada no batente do banheiro, ela não deixa a energia do banheiro sair do banheiro. Quando você pendura uma esfera de cristal no centro do banheiro, no teto, ela na verdade ela movimenta a energia do banheiro, que normalmente é uma energia mais estagnada por causa da umidade. Elas ativam e equilibram a energia de ambientes iguais. Então, se você quer ativar um ambiente, pendura uma esfera de cristal nesse ambiente. Além de diversos usos, como, por exemplo, quando você tem uma quina, uma viga, cozinha integrada com a sala e muitas outras situações. Ainda no subitem objetos brilhantes, a gente tem as luzes, iluminação, que tem várias funções também. Na parte externa do imóvel, atrai o Qi para a porta de entrada, porque muitas vezes a casa, a porta de entrada, está numa posição ou numa situação em que é difícil de enxergar. Então, quando você põe luz na porta de entrada, na porta principal, fica mais fácil de você saber onde fica essa porta, e assim como é mais fácil para as pessoas, é mais fácil para a energia Qi também. Ela cura áreas faltantes do lado de fora, então se falta um pedaço do imóvel, a planta não é quadrada, não é linear, você pode curar a falta dessa área que não tem com iluminação, preencher essa área faltante de luz.
e cura terrenos em declive, porque quando a gente tem um terreno em declive, uma parte que é lá mais para baixo, você com a iluminação você levanta, você joga para cima a energia desse terreno. E na parte interna do imóvel, com iluminação, o que é que você consegue? Energia, porque luz é energia, aquece o ambiente e destaca cores e contornos. Quando você usa a iluminação da forma correta, você consegue destacar determinadas cores, você dá mais vida para o ambiente. Então, a iluminação ela é super interessante e é uma cura muito fácil de ser usada, tanto dentro quanto fora de casa. O terceiro tipo de cura são os objetos em movimento. Tudo que se movimenta, não importa o que seja. Em geral, os objetos com movimento do lado de fora da casa, eles são movimentados pelo vento, né? Então você tem as bandeirolas, os móveis, fitas, birutas, cataventos, tem as esculturas cinéticas, que são aquelas que estão em eterno movimento ou se movimentam pelo vento. Então, o que elas fazem? O que fazem esses objetos em movimento? Conforme eles se movimentam, eles movimentam o Ti. E eles são bem-vindos principalmente em locais onde a energia é mais parada. Então, por exemplo, você tem um canto da sua sala que não tem muito movimento, ou tem uma energia mais densa. Quando você coloca um objeto que fique em movimento, ele faz com que aquela energia também se movimente. Então, se você tem um canto com uma energia parada e você coloca, por exemplo, um relógio de parede que fica se movimentando, esse movimento do relógio faz com que a energia daquele canto também se movimente. Então, ele é utilizado, né, o objeto em movimento é utilizado nesse tipo de situação, por exemplo. E eles também redirecionam o Ti acelerado. Quando você tem muito vento, por exemplo, numa varanda, mesmo que seja uma varanda aberta e que não entre na análise do Bagua, mas quando você tem sinos de vento pendurados, os sinos de vento eles redirecionam o Ti que passaria com muita velocidade nessa varanda. E assim como numa varanda, você pode utilizar também em outros ambientes onde o Ti pode ficar acelerado, como por exemplo, corredores muito compridos, ou quando você tem um banheiro no final de corredor e entra muito vento pela janela do banheiro e esse vento invade o corredor. Você também pode colocar um sino de vento nesse corredor numa situação como essa. Ou ambientes com corrente de vento, ou até ruas com muito movimento de pessoas ou com muito vento. Você pode colocar bandeirolas, por exemplo, para reduzir a velocidade da energia Ti. O quarto objeto de cura são objetos com água. No caso aqui a gente tem como exemplo a fonte e o aquário. Fontes, aquários, mini lagos, sempre de preferência com peixes, nos mini lagos, né? E os aquários com certeza com peixes. Por que eles são usados como cura? Porque a água atrai o Ti. Então muitas vezes você precisa ativar um ambiente, você precisa dar mais energia para um ambiente. Então você coloca um objeto com água em movimento, porque a água atrai o Ti. E os peixes dão movimento para essa água também. Então quando você tem um aquário com peixes, a água atrai o Ti e os peixes dão movimento. Quando você tem uma fonte, ela precisa estar sempre funcionando, porque a água atrai o Ti e o movimento do motor vai dar o movimento para a fonte. Os aquários, eles contêm água, que é o elemento que capta a energia Ti, os peixes movimentam a água e, consequentemente, a energia Ti. Se a água captou a energia e o peixe está movimentando a água, automaticamente vai movimentar a energia. É sempre bom que o aquário tenha motor, né, filtro, motor, para que o peixe também tenha uma boa qualidade de vida. O Feng Shui é totalmente contra mini aquários muito apertados nos quais os peixes possam sofrer. Prefiro os aquários maiores, que eu acabei de falar, para evitar o sofrimento dos peixes.
E vasos com plantas em água também são bem-vindos, assim como os prismas d'água. Eles não têm movimento, mas eles atraem o Qi, o que também é positivo. Existem situações em que você só precisa atrair o Qi. Em outras situações, você precisa fazer com que essa energia se movimente com mais velocidade. Então, você vai adequar se você precisa usar uma fonte com água em movimento ou se um vaso com flores em água é o suficiente. O quinto tipo de cura são os sons emitidos por objetos ou por seres vivos. Os sons, eles elevam, movimentam e equilibram a energia. Então, os sinos de vento equilibram o Qi em locais com excesso de energia e aumentam o Qi em locais com baixa energia. Os sinos de porta, que a gente também chama de pin de porta, ou os sinos mesmo com formatos de sinos, ou qualquer coisa que você possa pendurar na porta que faça barulho quando você abre e fecha a porta, ativam a energia do ambiente. Então é muito bom usar um sino de porta em ambientes que ficam mais fechados, porque quando você abre, você ativa. Músicas e pássaros também ativam a energia Qi. As músicas qualquer música vai ativar o Qi, mas é bom você sempre procurar músicas, se você quer uma energia mais equilibrada na sua casa, que você deixe tocando músicas de alta frequência que você encontra no YouTube. Você procura músicas de 500 Hz, 400, 700 Hz e você deixa tocando. São músicas que elevam o padrão de energia e ativam o Qi. Eletrodomésticos também são considerados como objetos de cura e ativadores de energia. Eles ativam e atraem a energia Qi. Os eletrodomésticos, eles emitem som, né? Televisão, rádio, batedeira, liquidificador, eles atraem o Qi devido ao som ou à luminosidade. Por isso que não é bom ter TV no quarto, não deixar a criança ver televisão por muito tempo, não ter celular no quarto, porque além das ondas eletromagnéticas, eles são ativadores de Qi. Então eles deixam a energia de um quarto, por exemplo, mais acelerada. Aí na hora que você vai dormir, você não consegue dormir ou sonha demais e não tem uma boa qualidade de sono. O sétimo tipo de cura são as plantas e os animais, os seres vivos, né, em geral, que a gente pode ter dentro de casa, peixes, gatos, cachorros, vasos com plantas em terra ou em água, vasos com flores, bonsais, até as plantas artificiais, porque para o nosso inconsciente, quando a gente bate o olho numa planta artificial, a gente na verdade está vendo uma planta, você não tem aquele raciocínio de que é uma planta artificial. Então a planta artificial, dependendo da situação, pode ser utilizada também. As plantas e os animais atraem, redistribuem e estimulam a energia Qi, bloqueiam o fluxo acelerado de energia, bloqueiam a energia emanada por quinas, movimentam a energia de cantos e ambientes pouco utilizados. Então, se você tem uma quina, coloca um vaso com uma planta alta em frente à quina, ela vai bloquear a energia emanada pela quina. Se você tem um cantinho mais parado, se o seu gatinho passeia pelo cantinho, o seu cachorro corre brincando na sala e passa pelo canto, ele ativou a energia daquele pedaço da sala que estava estagnada. Então, os animais são muito bem-vindos, assim como as plantas. O oitavo tipo de cura são os objetos pesados. Objetos pesados é aquele banco de jardim pesado, aquela escultura de pedra ou de madeira, aquele vaso de cerâmica ou de cimento, objetos pesados mesmo. Por que eles são utilizados? Porque eles dão estabilidade para a energia, eles não deixam que a energia saia do lugar. Eles também são utilizados em locais específicos para dar estabilidade a determinadas situações. Então, às vezes, você tem uma situação na vida que está muito desequilibrada, não importa em qual área da vida. No guá relativo àquele problema que você está tendo, você coloca um objeto pesado, que é para aterrar, que é para enraizar, não deixar a energia daquele local sair.
Então, por exemplo, fazer ou não uma determinada viagem. Você não sabe o que você faz. Coloca uma peça pesada no guarda dos amigos. Terminar ou não um relacionamento. Coloca uma peça pesada no guarda do relacionamento. Mudar ou não de emprego. Peça pesada no guarda do trabalho. Comprar ou não uma casa. Peça pesada no guarda da prosperidade. Ambiente muito agitado. Peça pesada no centro do ambiente ou do guarda. Então tá muita agitação, por qualquer motivo que seja, na casa como um todo, tá todo mundo muito acelerado, tá todo mundo muito nervoso. Põe uma peça pesada na área central da sala, por exemplo, que é uma área comum a todos os moradores da casa. Então, como eu disse, esculturas de madeira, pedra, cimento, argila, vasos grandes de cimento ou cerâmica, móveis grandes e pesados e pedras grandes. Uma pedra de rio grande, por exemplo, também serve como um objeto de cura, um objeto pesado. Nono tipo de cura são as famosas flautas de bambu, que são muito utilizadas na China. Aqui no Ocidente, a gente não utiliza muito as flautas de bambu porque elas brigam um pouco com a nossa decoração, com a nossa cultura. Mas elas têm várias funções. Elas elevam o Qi, elas jogam o Qi para cima, porque o Qi entra por pela base e sai pela ponta da flauta. A ponta da flauta sempre fica para cima e ela é sempre colocada assim, nessa angulação que está aqui na imagem, 45 graus. Elas compensam a opressão causada por vigas, então é muito utilizada quando você tem viga, você põe uma flauta de cada lado da viga, porque a pressão que desce da viga, ela sobe de novo pela flauta. Principalmente se você tem a viga sobre locais de longa permanência, como um sofá, por exemplo. Quando ela é tocada, ela traz paz, estabilidade, ela fortalece o Qi, e ela também ativa a energia de um gua ou de um ambiente. Então você pode ativar a energia de um gua ou de um ambiente com flores, com animais, com uma esfera de cristal e até com uma flauta de bambu. E a 10ª cura de Feng Shui são os objetos de proteção. E aí vai depender muito do que cada pessoa acredita. O baguá espelhado, que ele é usado sempre do lado de fora do imóvel, sempre fora. A gente não usa baguá espelhado dentro de casa. E ele é sempre colocado acima do batente. Ele serve para proteger a casa das energias negativas que venham de fora. Um olho grego, divindades e deusas, Buda, Ganesha, aqui a gente tem Ganesha, Jesus, Nossa Senhora, Espírito Santo, aí vai depender da fé de cada um. Animais chineses como tartaruga, dragão, fênix, sapo, são objetos de proteção. As carrancas também são consideradas objetos de proteção e devem ser usadas do lado de fora da casa também. E usar preferencialmente próximo da porta de entrada as carrancas, porque elas servem como objeto de proteção. E é isso que eu queria falar com vocês hoje, falar um pouquinho sobre as curas de Feng Shui, essas são algumas curas. E até o próximo vídeo.